Ele se preocupa com você. Se Deus ele não está mais se dirigindo a você e a mim, é preocupante. Tu já teve envolvimento com uma pessoa que você já tentou ajudar e só te deu problema e você falou, larguei de mão, lavei a mão? É perigoso Deus fazer isso com nós. Tu tem que se sentir feliz quando está sendo repreendido, chamada a atenção. Porque ninguém chama a atenção do outro à toa, ou chama? Não chama. Então, Deus, Ele está te provando. Jesus, Ele era o quê? Senhor. Mas Ele era um Senhor o quê? Anônimo. Alguém conhecia Jesus? Hã? Era anônimo. Era anônimo, rapaz. Ele passou a ser conhecido quando o anjo Miguel não. Gabriel? Não, Gabriel o principal. Miguel. É Miguel ou Gabriel? Me ajuda. Gabriel. Miguel é o poderosão, né? Miguel chegou para Maria e falou o quê? Terás um filho e se chamará Jesus. Ali Jesus saiu do anonimato. Porque Jesus era conhecido como anjo com letra maiúscula. Caça na Bíblia. Jesus ele se identifica que ele era o arquiteto de Deus. Ele acompanhou Deus na criação. Deus criou os mundos. Não existe só esse mundo não, tá? Os mundos. Vamos raciocinar. Por que Deus fez os mundos? Porque se Adão e Eva não pecassem, nós íamos habitar nos mundos. Porque esse planeta não ia aguentar essa humanidade toda. Né? Então, quando Jesus saiu do anonimato, Jesus foi o quê? Acariciado, amado, tratado. Não foi? Foi nada, rapaz. Deram foi tapa na cara de Jesus, deram foi chicotada em Jesus, com aquele chicote com um pedaço de ferro na ponta, enfiaram lança, deram vinagre para Jesus em vez de água. Jogaram um pedaço de madeira nas costas de Jesus, que eu nem sei quantos quilos aquilo pesava, e quando foi alguém tentar ajudar, não deixaram, mas depois viram que Jesus não ia aguentar, um cidadão foi e ajudou Jesus. Você saiu... Hã? Cirineu. Você saiu do anonimato. Você já não são mais aquelas pessoas escondidas. Nós não somos mais aquelas pessoas escondidas. Deus deu um nome para você hoje. Vocês não são mais pessoas anônimas, pessoas que não têm identidade. Hoje vocês têm identidade. Outrora vocês éramos rejeitados, só eram usados. Está falando do ponto de vista espiritual. Espiritual e humanamente também, meu amigo. Humanamente também. Hoje você tem capacidade de fazer o que você não podia. Que às vezes o ser humano te rejeita mais do E que... te para, te trava. Não se pode falar nome. Então, hoje você tem uma identidade. Jesus saiu do anonimato. Quando Jesus saiu do anonimato, meu amigo, as coisas começaram a complicar para Jesus. Mas quem é que estava com Jesus? O Espírito Santo, mesmo ele não sendo batizado, mas o Espírito Santo estava instruindo ele.
Porque Jesus era muito inteligente, ou não era? Ao ponto de ensinar o quê? Aos mestres com 12 anos de idade. Jesus, ele ainda assim, ele estava no anonimato espiritualmente falando. Jesus, ele só saiu do anonimato quando ele passou a ter maturidade. A maturidade de Jesus, ela veio com quantos anos? 30 anos. Acabou o tempo de ser criança, gente. Por causa da formação aqui do... É da cabeça, né? do córtex. Vocês já estão com formação pronta. Vocês já não tem mais 10, 15 anos. Tem quantos anos? 30. Quantos anos? 35. Tá com formação já. O corte já está pronto. Tem que sair do anonimato. Até quando nós vamos ficar no anonimato? Mas pastor, o que isso tem a ver com família? Tem a ver, meu amigo. Porque quando você casa, você se torna uma pessoa pública. Ou não é? Tanto é que você filma, tira foto, você mostra pro mundo: eu sou casado. Ou não é? E Deus, ele não quer que vocês vivem no anonimato. Por isso que Deus está estruturando vocês. De repente, você tem estrutura para a vida. Para a vida. Para a luta da vida. Mas e a luta espiritual? Será que nós temos estrutura? Se alguém lá fora chegar e falar uma besteira pra você, tu vai falar que ele é o quê? Endemoniado. Agora um homem de Deus fala uma coisa pra você, tu vai falar que ele é o quê? Foi usado pelo diabo? Foi usado pelo anjo? Foi usado por alguma coisa? É por isso que você tem que ter estrutura emocional. Às vezes nós somos fortes, mas o emocional não é tão forte. Tá abalado. A questão não é nem perdoar, porque a questão não foi questão de guardar mágoa, foi a questão de o quê? Não tá pronto emocionalmente para receber um não. Tu tá pronto para receber um não? Tá pronta? Tá pronto? Nós nunca sabe, filha. Porque você não vai saber o estado emocional que você está naquele momento. Agora você tá, porque você endureceu. Você recebeu uma palavra que você ficou o quê? A armadura bem. A armadura travou você e você tá forte. Você enfrenta qualquer guerra agora. Mas e quando você estiver na seda? No amor. Tá na fé agora, cara de leão, com raiva. E se fosse pra partir pra guerra, ia partir sem pena e sem dó. Mas e quando tiver no amor? O capeta nos dentes. E quando tiver na emoção? Que às vezes estamos. Eu peguei ela ontem na emoção, ela não estava vigilante. Eu lancei uma palavrinha pequenininha, foi o suficiente. Foi ou não foi? Para mostrar para vocês que nós não somos o super-herói que muitos pensam. Para mostrar para vocês que o casamento ele está baseado na palavra de Deus. Mas eu tenho as minhas falhas, eu tenho os meus delitos no sentido de o quê? De ignorância. O homem é ignorante por si só, é ou não é? Porque ele é racional. Mas nem sempre você tem que ser racional. Você tem que também ser sentimental. Palavras do pastor Paulo Duarte. Paulo Duarte. Você tem que ser sentimental também. Se tudo for fé, tu mata quem não está na fé. Às vezes você precisa ser criança para ensinar quem? Criança. Às vezes você tem que ser adolescente para ensinar quem? Adolescente. Ela me ensinou essas coisas. Se dá o nome de empatia, né? É empatia? Se colocar na posição. Pensar como uma criança, pensar como um adolescente, pensar como um jovem, pensar como um velho. Velho é pior ainda, não é? Que guarda tudo, né? Porque ele se torna uma criança já velha, machucada, ferida. Guarda mais. Guarda. Minha mãe foi uma mulher que guardou muitos sentimentos. Minha mãe não acreditava em casamento, se vocês querem saber. Felicidade. Não acreditava.
Mas só que quando ela viu eu e a Rose casado e permanente, ela viu que realmente casamento funciona. Então, nós temos que estar pronto para tudo, gente. Para dificuldade, para abundância, para não Paulo abundância. já falava, né? Em todas as circunstâncias. Hoje, tá difícil, não tá difícil? Tá doendo. Quando vocês botarem esse anelzinho no dedo aqui, não adianta nem amarrar, porque isso aí faz parte da história. Tá amarrado nada. Deus, ele vai deixar passar pela peneira da dificuldade para poder estruturar a coesão que o meu irmão fala, ó. Tem uma passagem na Bíblia, no livro de Jó, que a armadura do... É crocodilo? Crocodilo? É crocodilo ou é... Como é? Tem crocodilo, como é o nome do outro? Fala desse monstro. Não, é o crocodilo. As armaduras dele é impenetrável. Nem ar entra nas escamas. Leviatã? Não é o Leviatã, não. É o crocodilo mesmo. A armadura dele é tão, sabe, fechado, que nada entra, ó. Se tu tentar querer persuadir ela, tu não vai encontrar espaço, porque o espaço de persuasão é o coração, porque está protegido. É uma coesão de conhecimento, de entendimento e de armadura. Nós temos que ter uma armadura impenetrável para as coisas ruins. Então, a Bíblia diz que vai vir. E nós temos que estar pronto. Às vezes Deus quer te dar algo, mas primeiro Ele te prova. Jesus era um Deus anônimo. Hoje você sabe que Ele está sentado do lado de quem? Mas tu sabia que Ele estava? Tu sabia que Ele estava? Me mostra lá no Velho Testamento. Vai dar uma alusão, uma profecia de alguém que ia vir para libertar a mim e libertar você do cativo. Mas Ele não era Deus. Ele Senhor dos senhores, Ele passou a ser. Então Deus, Ele quer te tirar do anonimato, meu amigo. Família não é anônima, é família. Solteiro é uma pessoa anônima, não é? Quase ninguém tem muita informação, mas da família todo mundo tem informação sobre os filhos, sobre o dia a dia. E a pessoa fica mais de olho no solteiro ou no casado? No casado, meu amigo, porque ele é solteiro, então eles ficam olhando. Se ele vê que você tem uma boa referência, na mente dele fala o quê? Pô, queria ser feliz assim. Pô, queria um casamento. Falaram aqui, pô, será que esse casamento do pastor e da missionária é tão perfeito? Que perfeito? Onde está a perfeição aqui? Perfeito é Cristo. Aleluia. Perfeição. Perfeito é Cristo, meu amigo. Mas eu procuro haver um entendimento entre eu e ela. Ou você acha que eu não me desdobro para poder viver com a minha esposa? Ou ela não se desdobra para poder viver comigo? Porque eu sou uma pessoa insuportável para alguns. Não é? Insuportável esse cara. Como é que tu aguenta? O cara é chato. Não pode dar uma olhada errada que o cara é Bíblia. É Bíblia. É pecado. A meu irmão sabe como é que funciona. Tá lá no computador, lá criando, trabalhando, e só os ouvidos não tá fechado não, meu amigo. Em vez de quando era uma pancada, né, irmão? Em vez de quando era uma pancada nele, né, Rose? Mas isso faz parte da história, isso aqui é deles, tá? Mas isso faz parte da tua história.
Deus está te preparando para algo grande. Deus está te preparando para você cuidar de famílias. Estava lendo igual uma perseguição, umas pancadinhas é boa, onde o espiritual. A Bíblia diz que Davi disse: foi-me bom ter passado pelas aflição, porque aprendi os seus mandamentos. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, eu gostaria que vocês me respondessem, não fique no offline. Quem ensinou Jesus a obediência? A obediência. É. O Espírito Santo. Quem ensinou? Dá outra resposta aí. Deus. O sofrimento. Ele aprendeu a obedecer pelo que ele sofreu. Você aprende a obedecer e eu pelo que sofre. As pancadas, muitas das vezes, ela te endurece, mas também te dá experiência. Você não fica no mesmo caminho, batendo na mesma situação. Hã? No mesmo assunto. Não é verdade? Te ensina. Os cientistas já deixaram que é real. Se o teu cérebro ele é advertido diversas vezes com uma única coisa, ele acaba acreditando. Se eu falar para você uma mentira durante um mês consecutivo, uma mentira, o teu cérebro ele vai acreditar naquela mentira. Você sabia disso? O cérebro ele tem o poder de se reeducar com o que se ouve. Hitler fazia isso. Viu? Você acha que os caras bomba, os homens bomba, novo, se explode à toa? Nada, é 24 horas na cabeça do cara, ó. É isso, vai ser virgem, vai ser 5 virgem, 7 virgem, vai ganhar rio de dinheiro, de ouro, Alá tá contigo, e vai, o menino vai lá e tremendo, mas explode e mata um bocado de ser humano. Então você tem que educar o teu cérebro. Em que sentido? Eu preciso, se tiver errado vocês consertam, obedecer a voz do Espírito. Como é que eu obedeço a voz do Espírito? Vocês não receberam mestres à toa. Vocês não receberam pastores, missionária, bispo à toa. Você pode até ter uma inteligência superior, mas a palavra da educação está na mão do mestre que te ensina. Você sabia disso? Olha só o que a Bíblia diz aqui, ó. Obedecer os vossos guias. Vocês sabem onde está? Ninguém sabe, Jesus. Hebreus 13, 17. Hebreus 13, 17. Hebreus 13, 17. Olha só o que a Bíblia diz. Diz assim, ó. Os deveres espirituais. Eu vou ler do início aqui do número 7. Lembre-se dos seus líderes. A minha Bíblia é na linguagem de hoje, né, cara? A gente vai ter que criar um sistema para todo mundo ter a mesma Bíblia, porque... Pastores da escritura. Líderes, pastores. Para poder a gente entrar em uma coesão de entendimento. Então, Eu vou usar essa aqui mesmo, que eu gosto dela.
Lembre-se dos seus líderes ou pastores, os quais, está no versículo 7, tá? 13:7. Os quais pregam a palavra de Deus a vocês e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Você tá vendo quando eu falo para você que se você não tiver a mesma forma de pensar minha, fica difícil? Fica difícil. O teu ministério, ele não desenvolve. O teu ministério é o quê? O teu casamento é um ministério? É? Claro que é, meu Faz filho. a obra dentro de casa. Você é o pastor da tua casa. Cuidando da família. Você é a missionária da tua casa. Aqui você recebe uma instrução. Lá você replica o quê? A instrução. Aí tu recebe uma instrução aqui e lá você não replica. Você não está imitando a fé dos teus mestres. A não ser que você tem vários mestres. Se você tem vários mestres, fica difícil de você entender. Porque um fala de uma maneira e outro fala de outra maneira. Mas tudo é a mesma coisa. Mas vai dar nó na tua cabeça. A igreja, vamos lá, vamos falar de igreja. A igreja Assembleia prega Cristo? Sim. Prega! A igreja Batista prega Cristo? Sim. Prega! A igreja Iurde prega Cristo? Sim. Prega! A igreja Sétimo Dia prega Cristo? Sim. Prega! Mas ele acredita no sétimo dia! A Iurde acredita na água consagrada. A Assembleia acredita que botar aquele roupão que te cobre tudo. Como é que está o nome daquilo? É o manto. Todo fechado, único. Por quê? Eles acreditam naquilo. Aprenderam. A outra eu não sei porque eles acreditam. Então, aqui nós temos uma instrução. Nós temos um ensino baseado na Bíblia. E se você não copiar esse ensino, se torna obsoleto o teu trabalho. Aí você chega dentro do trabalho que está cuidando de você e você quer usar as tuas próprias ideias, seus próprios costumes, não vai. Fica difícil de você trabalhar. Fica difícil de você entender. Se você for uma pessoa individual, no teu casamento e no teu ministério, não anda. Você não pode ser uma pessoa individual. A única coisa que é individual é o quê? Quero saber, ver se vocês sabem. Salvação. Casamento é individual. Tem que haver acordo, meu amigo. Até para ela ir ali, poder pegar um negócio ali embaixo ali, ela me comunica. Ó, Vanildo, eu tô indo lá embaixo fazer isso. Não tinha necessidade. Mas é um respeito. Até por segurança da própria pessoa. Para mim saber o que está acontecendo. Se o Espírito Santo fala comigo, ora pela tua esposa. Meu Deus, abençoa a Rose. Mas se eu sei aonde ela está, o que ela está fazendo, se ela está andando com dinheiro, se ela vai buscar dinheiro, se ela... Meu Deus, guarda ela, proteja ela. Por quê? É muito difícil você cuidar de alguém quando você não tem informação. Eu tenho uma das minhas filhas, eu não vou falar o nome. A minha filha falava assim, ó, eu tô em tal lugar, pai. Tudo bem, eu falei, Senhor, visita a minha filha que tá lá em Caxias, guarda ela, protege ela. E tá lá o anjo procurando, pra poder proteger. Aí, tá lá em Nova Iguaçu. Aí o Espírito Santo, mas não tava lá não, Ivanildo. Jesus, ele vai ouvir o quê? O que você falou ou o que ele viu? Ele vai ouvir a tua voz, rapaz. Mas Jesus sabe que ela não tá lá.
Aí depois vem a informação para você. Que houve um problema, houve um acidente. Mas, Senhor, eu pedi. Não, meu filho, ela não estava no lugar que ela falou que ia. Aí eu chego, sorrateiramente, vou ali resolver uma questão perigosa. Eu tenho que subir em um lugar perigoso. Eu não me comunico com a minha esposa. Acontece um acidente. A culpa foi minha ou foi dela? Minha, porque eu não compartilhei com ela a minha necessidade. Eu lembro uma vez que eu fui para Nova Iguaçu ver um trabalho e eu vi que tinha uns camaradas que queriam me roubar. E tá eu ligando pra Rose, Rose, pra orar, pra me proteger. Porque quando tu tá com medo, meu amigo, tu quer buscar proteção de alguém. Ou não é? Tu pode ser o bambambam da fé, mas tu quer buscar a proteção de alguém. E tá, e nem Rose, nem uma das outras filhas atendia. Quando eu cheguei, meu amigo, eu cheguei que nem um tição de fogo fervendo. Você tá maluca? Vocês com celular, eu passando perigo lá, orando pra vocês orar por mim, e vocês com o celular tudo no silencioso. Pode falar. Contar a experiência que teve comigo quando eu era criança. Meu pai e minha mãe sempre falavam assim: onde você for, você se comunica. Isso! Pra gente saber se algo acontecer, a gente vai naquele local ali. Teve um dia que eu saí da escola, eu não comuniquei meus pais. Eu fui jogar videogame na época. Aí minha mãe foi e ligou pro meu pai. O Júlio sumiu, não sei, foi no colégio. Aí meu pai, pera aí que eu vou orar aqui, que eu vou dizer onde ele tá. Aí meia hora meu pai foi e ligou pra minha mãe, vai em tal lugar que ele tá lá. Quando eu vi minha mãe, eu fiquei branco, tipo, eu fiquei branco. Deus teve que falar pra ele, meu amigo. E o problema de você não compartilhar em família com as coisas é que no futuro gera problema pra você. E você que é solteiro, tá ouvindo essa reunião, quando casar vocês têm que pensar assim. É um compartilhamento entre si. Você já não é mais aquelas pessoas anônimas. Agora vocês são pessoas o quê? Casadas, pessoas que têm família. Ter família, tudo bem. Eu posso não ter marido, mas ter família. Meu filho, meus filhos. Mas quando você tem uma figura macho, homem contigo, e vice-versa, tem que haver um acordo entre nós. Porque você já não está mais no anonimato. Jesus, ele saiu do anonimato. É por isso que ele diz aqui na palavra dele que nós temos que estar o quê? Atento aos ensinos dos nossos mestres. Se você não obedece e o resultado não acontece, a culpa é tua. A culpa é minha porque eu caí de lá, porque eu não comuniquei ela. A culpa é tua, meu amigo. Porque Deus, ele passa para nós as instruções para vocês. Essas instruções é para que você possa viver uma vida abençoada. Você lembra que a Bíblia diz que quando morreu Débora, quem sabe quem é Débora? Débora era uma juíza, ela que dava instrução, ela que ensinava a direção para os homens de Deus, né? Que são os soldados, os reis, o povo. Só que Débora morreu. E o que aconteceu com o povo? Foram escravizados de novo. Porque se não tiver direção, o povo entra em colapso. Qual é o colapso, pastor? Não é financeiro não, é o erro. É a desobediência. Aí começam os problemas a acontecer tudo de novo. Se eu não me engano, quem veio atacar o povo foi os medianitas, não foi? Quando Débora morreu, aí teve que vir o Gideão, o revoltado Gideão. Então, o líder, ele nos ensina o que nós temos que fazer. Se ele fala para você orar meia-noite, ora meia-noite, vai te custar o quê? Porque o Espírito Santo sabe que naquela hora, de repente, pode acontecer alguma coisa com você, ou com um familiar teu, e ele vai usar você como um ponto de contato. Aí ele diz assim, ó: lembre-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus
a vocês, e considerando atentamente ao fim da vida dele, imitam a fé que tiveram. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Deixem levar por doutrina, é isso? Não se deixe levar por doutrinas diferentes e estranhas, porque o que vale é ter o coração confirmado com graça e não com alimentos que nunca trouxeram proveito ao que se preocupa com isto. Qual é a doutrina? A tua própria, a nossa própria. O pastor, ele fala, olha, nós temos que fazer isso. A missionária, ela, usada por Deus, fala, temos que fazer assim. Se eu não faço, eu estou andando o quê? Por doutrinas diferentes, ideias diferentes. Por exemplo, quem conhece a administração do trabalho apoio aos soldados feridos? É os membros ou é o pastor e a missionária? Fala alto, gente. E quem sabe aonde tem que injetar alguma coisa? Então, nós temos que ter cuidado com essas doutrinas diferentes. Você sabe o que é doutrina? É ensino, é costume. É por isso que eu sempre estou batendo na tecla. Vocês têm que ter isso aqui, ó. Não é a cabeça do pastor Ivanildo, é a ideia que ele fala. A ideia que eu falo para vocês é a minha ideia. É a ideia da Bíblia, meu amigo. A Bíblia, ela é uma arma de guerra. A Bíblia é um arsenal de guerra, aonde contém todo tipo de arma que você pode usar para atacar o teu inimigo. Veio a dúvida, Jesus, ele fala o quê? Coragem, confia. Veio o medo, ele diz o quê? O perfeito amor lança fora o medo. Quem é o perfeito amor? Jesus. Veio a chateação, ele diz, acalma-te, sossegai. Veio a ira, ele diz, não se põe sobre o sol a tua ira. Resolve logo, porque se o sol se for, já vai para outro dia. Você sabia quando o sol vira, já é um outro dia? É o ensino, né? Nós estamos vivendo nesse ensino. Então, você não pode guardar nada. Você não pode estar guardando doutrinas que não fruíram na tua vida. Ideias que não fruíram na tua vida. Se isso não deu certo, por que tu guarda esse lixo? Se não deu certo essa ideia, por que tu insiste com isso? Ah, mas Deus falou comigo. Meu amigo, Deus não vai falar contigo sem antes falar com o líder. Senão ele está indo contra a Bíblia. Ele pode falar contigo, sabe o quê? Lembra do que o pastor falou? Não pode fazer assim. Lembra do que a missionária falou? Não pode fazer assim. Está fazendo você lembrar do que foi o quê? Falado. É assim que funciona, não tem jeito. Você chega no teu trabalho, você sabe que existe um cronograma de o quê? De trabalho. O Ivan, ele vai tomar conta da britadeira. O Júlio vai tomar conta da macieira, não sei nem o que é isso. A Aline vai tomar conta da máquina de lavar. Vocês receberam instrução para saber o que tem que o quê? Quando você chegar lá no dia seguinte, você sabe o que você tem o quê? Júlio, tu deu produção de 30. Amanhã eu quero 40. Ivan, tu deu produção de 100. Amanhã eu quero 150. E quem é que vai ser cobrado mais? O que faz mais ou o que faz menos? Faz mais. É o que faz mais.
O patrão não tá nem aí pra aquele que faz menos, rapaz. Ele tá preocupado com você porque você é da produção. O meu tutor... Não posso falar isso. O meu tutor era brabo. Mas ele falou, olha... Não posso falar isso. Deixa quieto. Vamos ler. Ai, Deus. Que nunca trouxeram proveito aos que se preocupam com isto. Qual capítulo? Vamos ver se... Vamos no 10. Temos um altar do qual os que ministram no tabernáculo não têm o direito de comer. E agora? Vamos ver? No 11. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote para dentro do santo dos santos, eu já expliquei o que é o santo dos santos, né? Como sacrifício pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. 12. Por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da cidade. 13. Saímos, pois, a ele foram com acampamento levado à mesma desora que ele suportou. 14. De fato, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos aqui há de vir. Você tá vendo? Aqui nós geme, mas a tua glória, ela tá por vir. Aleluia. Todo sofrimento, ele existe uma honra no futuro. E o futuro é aqui. Jesus está falando da eternidade. Mas eu estou falando para vocês do agora. Aí ele diz, foi no 14 que eu parei ou no 15? Porque por meio de Jesus, pois oferecemos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto dos nossos lábios, que confessamos o seu. Eu não vou fazer mais isso. Eu não quero mais. Você está confessando Jesus? Tu é servo ou tu que tu está se servindo? A missionária falou que não ia mais fazer tal coisa, mas Deus deu um tempinho para ela, um delay, se dá o nome de delay, né? Um delayzinho para ela na caminhada. Foi como que Deus falou com ela? Ela teve que dar uma caminhadazinha para resolver uma questão de 2 horas ou 1 hora, eu não lembro. E na caminhada Deus falou, porque quando você está com o seu coração e sua cabeça muito tordoada, você sentado, você só está pensando nos problemas. Mas quando você está caminhando, você está liberando aquelas coisas ruins. E Deus está te dando novas ideias. É por isso que Deus nunca chama você, nunca fala contigo no teu habitar. Ele sempre fala contigo no habitar dele. Porque o teu habitar é humano, mas o habitar de Deus é sobrenatural, é espiritual. Deus, quando queria falar com Moisés, pediu para Moisés dar um pulinho lá na esquina, não foi? Sobe o monte, meu amigo. E subiu o Monte Carmelo, é Monte Carmelo? O Monte Sinai, é horas para subir o Monte Sinai. E é um frio de quebrar osso, tá? Tem que usar casaco térmico. Quando chegou lá, Deus falou com ele. E o servo dele ficou aonde? No pé do monte esperando. 40 dias e 40 noites Josué não saiu dali. 40 dias e 40 noites Josué ficou no pé do monte. 40 dias e 40 noites foi o suficiente para o povo entrar em uma nova doutrina.
fizeram um bezerro e acreditaram que aquele bezerro era o quê? Deus. Era Deus. Você sabe qual é o bezerro hoje? É a minha vontade e a tua vontade. Eu sempre venho aqui querendo falar o que eu quero. Juro pra vocês isso. Não é a primeira e nem a segunda. Eu sempre venho aqui falar o que eu quero. Quando eu chego aqui, eu consigo falar o que eu quero? Não consigo. De jeito nenhum. Não consigo. Meu Deus. Eu não consigo. Por quê? Porque eu fiz um pacto. E pacto tem valor? Pacto tem valor? Tem valor, meu amigo. Aliança com Cristo. Pacto tem... Pega um sal lá pra mim, um quilo de sal, que eu tenho que dar um pouco de sal pra ele. Pacto tem valor. Quando você faz um pacto com Deus, Deus, ele acredita em você. E o Ismael saindo de novo. Então, Deus, ele quer chamar vocês para uma nova era. Uma era de conquista, uma era de felicidade. Até quando nós vamos ficar no anonimato? Eu pergunto para vocês. O anonimato de vocês foram bom ou foi ruim? Só vergonha, não é? Tristeza, isolamento, bebida, droga, má fama, não é? Agora Deus, ele tá te chamando para te dar um nome como só os grandes têm na terra. Não é Silvio Santo não, tá? Mas é um nome que se chama homem de Deus, mulher de Deus. Dirigido e dirigida pelo Espírito Santo. Que na rua, com um simples momento, traz uma alma. Na rua, vindo pro trabalho, traz uma alma. Aí a gente tava até falando ontem. Poxa, é a única que traz, né? É a única que traz. Não é só Deus, não. É que a pessoa tem que ter coragem. Apesar que o Ivan também trouxe, né? Trouxe aí o Lili. Lili não, o Esqueci o nome dele. Twin. Não, eu ia trazer mais 2 crianças, mas tá Então, dando... não se sinta rejeitado, vocês. Todos são importantes. Vocês têm importância. Mas o fogo, ele só queima quem é ouro. Você sabe por causa de que o fogo tá te queimando? E me queima? Para poder tirar as impurezas. Você sabe qual é as impurezas? É as doutrinas. As doutrinas próprias. Sabia disso? Porque quando você deixar de viver as doutrinas próprias e viver as doutrinas que estão te ensinando através dos mestres e das mestras, para que você se torne um mestre. E vocês um dia vão passar por isso também, quando você estiver ensinando. Vocês vão falar, gente, faça como eu estou orientando que vai dar certo. E a pessoa vai teimar para fazer do jeito dela. Eu já retruquei também, gente. Eu já questionei também. E Deus, ele é bom. Aí ele diz no versículo qual que eu parei? 10 não. 10 com 11. 16. Não se esqueça da pátria, do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifício Deus... O que está escrito aí? Deus se agrada. Cooperação. Me explica o que é cooperação, por favor. Cooperação é eu ajudar o senhor na obra, ajudar a fazer um... Ah, tá levantando aqui, peraí que vamos aí, eu vou ajudar o senhor. Ah, tem que jogar um futebol, eu tenho que ir lá também, né? Isso não é uma cooperação? Você tá cooperando, tá? E aí? Gostando. Eu nem sabia o que estava escrito aqui, eu só ia ler só o versículo 17, mas aí Deus foi... Não tem jeito, Deus conta contigo. Talvez hoje você não está sendo usado por Ele em alguma outras coisas, mas Ele quer usar você agora. Eu lembro que eu reclamava, eu falava, ninguém quer me usar, pastor. Ninguém quer me usar. Eu levantava na reunião de liderança, todo cheia, tinha mais de umas quase 50 pessoas. Pastor, ninguém quer me usar.
Eu reclamava para as pessoas quererem me usar. Sabe o que foi que Deus fez? Me colocou como líder do grupo. Novinho lá no local lá. Novinho no local. Porque na igreja parecia que já tinha quase uns 30 anos. E se transformamos lá no líder do trabalho. O trabalho ele deu uma desenvolvida. O trabalho ele progrediu. Começamos a ter conquistas. Ter propriedades, né? Benefícios. Desenvolveu. Só que chegou uma hora que Jesus ele queria que você trabalhasse de uma forma diferente. Porque eu não poderia trabalhar se eu estivesse lá da forma que eu trabalho agora. Poderia? Criar um site, criar um blog, criar uma página, pegar, deixar vocês ajudar. Tinha que ser como eles queriam, né? Não como se queria. Aqui não é como eu quero. Claro que eu tenho as minhas vontades também. Ou não tenho? Tenho. Mas nem sempre as minhas vontades ela vai dar bom. Não dá certo. Mas o que o Espírito Santo ele nos orienta que dá certo. Às vezes eu te impeço de você fazer alguma coisa pela experiência que eu já tive. Às vezes eu vejo que você está sendo assim com a sua família de uma maneira. Eu nunca vou direto a você. Eu sempre vou dentro do que a gente está pregando aqui, eu vou incrementar. Porque quando a gente vai direto se torna uma coisa pessoal. Mas tem coisas que tem que ser o quê? Direta. Tem coisas que tem que ser direto. Mas tem coisa... raramente você pode usar uma direta. Raramente. Porque é pessoal. Então aí, ó, para dar um delay para missionário aqui, no 16. Não se esqueça da pátria, do bem e da mútua cooperação. A tua cooperação é o quê? É ser um cooperador da obra de Deus. Pastor, como que eu posso ser um colaborador da obra de Deus? Como que eu posso colaborar? Tem diversas formas. Tem gente que colabora com alimento. Ela não pode estar aqui evangelizando, ela não pode fazer parte do ministério, mas ela manda um alimento. Ela manda um objeto para você fazer um sorteio para agariar fundos para o trabalho. Arrecadar fundos. Ela pode mandar um valor para o projeto, para o trabalho. Ela pode mandar, sei lá, uma ideia. O que você acha disso? Eu vou avaliar e vou guardar. Eu estava sentado ali. A Rose falou comigo. Nós não tem reunião dia de sábado, não. Você sabe, né? Aí a Rose falou: Ivanildo, nós temos que fechar a lacuna. Tem que acontecer alguma coisa extraordinária. Porque nós temos informações de pessoas que estão com muito dinheiro preso. Só que não está acontecendo nada. Nós temos informações que estão pessoas que estão com doenças crônicas, que não está acontecendo nada. Então nós precisamos criar alguma coisa no sábado para mudar a história dessas pessoas. Eu acordei fresquinho, falei, pô, isso é bom. Essa ideia é boa. Fui lá pro computador e pam. O Espírito Santo foi pam. Ela voltou a dormir. Ela lançou a ideia e voltou a dormir. Eu pam. Criamos o sábado do tribunal com Deus. Ou seja, o sábado da justiça. Qual é o tipo de injustiça que tem acontecido na tua vida? Vai ser criado o quê? A reunião do milagre. 8 da manhã. 8 da manhã. Aquilo que tu já tentou de tudo quanto é maneira, mas não aconteceu. Porque a Bíblia diz que existe casta de demônios que só sai com jejum e oração. E raramente a gente estamos em jejum aqui. Só quando tem propósito. Mas no sábado de manhã nós vamos estar em jejum. Tá lá, às vezes o casamento não sai. Jesus, já fui lá várias vezes, não tá saindo. Tem uma caixa lá. Tá lá, o documento tá tudo certinho. E a assinatura falou que a vírgula que eu botei, o ão do meu nome, não era daquele jeito. Agora eu tenho que fazer tudo de novo. E fui lá, fiz o ão como me orientou. Mas agora tá dizendo que o valor não é mais aquele. Mas eu tenho a emoção, né?
Isenção. Eu tenho uma isenção, mas agora está dizendo que eu tenho que pagar. Eu já paguei, mas já falou que não tem dia para casar, porque está tudo cheio. Onde está isso? Tem um demônio lá. Ah, eu tô com... O juiz já bateu o martelo, mas não foi liberado para sacar o dinheiro. Tem um demônio lá. E não é um demônio comum. É uma casta. É uma casta. Outrora não estava vindo pessoas novas, mas tinha uma casta no nosso meio. Saiu na base da pancada, meu amigo. Na base do fogo. E fogo, 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 fogo. Tá começando a vir ou não tá? Tá. Sem desesperos. A obra de Deus não é para desespero. Se tu se desespera, tu não pensa. É o que eu falei para Rose. Não pode se desesperar. Você tem que fazer a obra de Deus calmo. Porque você tá olhando lá o Ivan, tá olhando ali, tá olhando aqui. Quando eu olho o Ivan, Deus está falando comigo. Quando eu olho a Aline, Deus está falando comigo. Quando eu olho o Júlio, Deus está falando comigo. Quando eu olho a missionária, Deus está falando comigo. Ou você acha que eu estou falando por mim mesmo? Ele está me liberando informações. É assim que funciona. Ó, isso. Ele está dando a direção mediante o que está escrito. Você vê, é uma reunião de família diferente, né? Depois você vai ouvir o áudio e você vai ver. É a reunião de família mesmo aquilo? Não, aquilo ali é uma reunião mostrando os pontos positivos e pontos negativos. Mas Deus precisou me dar uma tese. Deus precisou me dar um tema. O tema foi o quê? Foi o discurso de agora. O discurso de agora me deu informações para eu poder ensinar. Deixei de falar de família? Não. Deixei de falar de casamento? Não. Aí ele diz assim no versículo 17: mútuo cooperação, pois tais sacrifício Deus se agrada. Deus se agrada da tua cooperação. Ele que diz aqui, tá? No 17: obedeçam os seus... É o líder? Não, é os líderes. Os pastores. Você tá vendo como é que tem? Líderes é pastores, gente. Pastor é líder, tá? Tá dizendo isso sobre mais de um. E sejais submisso. O Ivan um dia desse falou que submissão não é o quê? É submissão mesmo, meu amigo. Se pediu para sentar, senta. Se pediu para levantar, levanta. Se pediu para ir para casa que não vai ter culto, não vai ter culto. Já foi abençoado só em obedecer. Você sabia disso? Que às vezes você pode chegar aqui e eu falo, ó, não vai ter culto, vai que você já tão abençoado. Se tu não crê, tu não é. Mas a intenção tua que te abençoou, você sabia disso? Não, quando eu falei aquela vez, cara, é a missão. É uma missão de uma missão, entendeu? Você tem uma missão, que é ser pastor. Você estava explicando aquele dia ali. Quando eu estou só aqui em pé, como é que você disse? Quando ela levanta, vocês são... Porque quando ela está sentado, quem está no controle somos nós. Não, aquele dia quando eu expliquei, você dá a missão e ela tem uma submissão. Que não é ser submissa. Isso é. É isso que eu expliquei. É que eu não peguei naquele dia. Submissão. Ela está submissa a uma missão. Se você for lá no sub, depois Dicionário. tu vai ver que sub é estar por baixo, entendeu? Subreitor. Aí, por isso que ele diz aqui, ó, obedeçam no 17, obedeçam os seus pastores, mestres, líderes, e sejais submisso a eles, pois zela pela tua vida financeira, não é verdade? É a alma. Aleluia. É a tua alma. Eu vou ser chamado a atenção por Deus pela tua alma. É por isso que eu não posso ser amigo.
Se eu for amigo, eu vou conseguir falar contigo, te repreender? Vou? Não posso. Eu posso ter intimidade com vocês, mas eu estou aprendendo a dividir meu irmão de alma. Aline, que é mais pessoal, mais íntima nossa, alma. Júlio, que é o nosso modelo, alma. E vou chamar a atenção, meu amigo. Eu não estou preocupado se você vai ficar de cara feia ou não. Depois eu vou lá e te dou um abraço. Mas eu preciso falar. Porque se eu começar a trabalhar como amigo, acabou o ministério. Hoje eu entendo porque o pastor ele me ensinava isso. Não podemos ser pastor amigo. Eu entendo isso agora. Realmente ele não dava confiança não, meu amigo. E foi, eu lembro mais de quem? De todos meus 26 anos lá. Desse pastor só. Que foi o brabo. Não era amigo. Não era amigo. Eu retrucava, eu chorava. Eu tinha medo, eu tremia. Mas vai ver se não ficou tudo o que ele falou contigo. O cérebro ele acabou se convencendo que ele estava certo. Mas aí hoje não há respeito, né, pastor? Porque quando gravou no templo lá, o pastor de lá era todo amigo de todo mundo. Aí ele ia falar com as pessoas riam, não respeitavam o que ele falava. Tinha aquela brincadeirinha, né? Pastor, ovelha. Agora se tiver que não vai respeitar. Eu sei brincar. Eu sou muito brincalhão. Não, é sério. Mas se eu consigo ver o perfil da pessoa. Ela libera a intenção. Você sabia quando você está falando, você está liberando a intenção? Eu consigo entender. E se eu ver que a tua intenção na brincadeira não está sendo boa, eu não brinco mais contigo. Eu já vi pessoas aqui que não estava bom. Estavam mal intencionados. Cortei na hora. Cortei. Não está nem no nosso meio mais. Entendeu? Então, nós temos que ter cuidado. Muito cuidado. Porque, às vezes, a tua resposta está só em você acreditar. O pastor, ele sempre chamava a minha atenção. Ele falava, meu Deus, eu faço tudo certinho. Eu obedeço. Eu chego cedo. Eu evangelizo. Eu era um dos que eram mais evangelista. Eu não falto às reuniões. Eu não dou problema. Ele falou, era melhor que tu me desse problema, cara. Porque se tu me desse problema, eu ia te chamar porque você tá me dando problema. Agora eu tô te chamando porque você não tá reconhecendo que precisa obedecer. Depois que eu fui entender que era só reconhecer que precisava mudar. Era só reconhecer que precisava mudar. Não tinha que mudar nada, cara. Era só você reconhecer que precisava mudar. E quando eu reconheci, tem que mudar. Acabou o problema. Acabou aquela chamada de atenção. Aí a coisa fluiu, não foi? Havia até a conversa assim, precisamos de homens assim que pensam que nem você. Jesus precisa. E hoje nós estamos aqui. Para a glória e honra do Senhor Jesus. E para fechar aqui, para Rose fazer uma oração, pelas vossas almas prestará conta, que ele possa fazer isso com alegria e não gemendo. Do contrário, isto não trará proveito nenhum para vocês. Então quer dizer, eu tenho que educar vocês na palavra de Deus com alegria. E vocês têm que aceitar a repreensão com alegria. É difícil, né? Dá vontade logo de dar pedrada. É ruim, hein? Faca vai mandar em mim. É ruim, hein? Vai mandar. 40 anos, rapaz. 40 anos na pista aí. Mas é natural vir esses pensamentos. Porque isso aí é o velho homem o quê? Falando. Mas quando você estiver na sua caminhada para tua casa ou no teu dia a dia, quem vai falar contigo? O Espírito Santo. O Espírito Santo. É que nem aquela pessoa fala assim, gente, eu tô falando isso pro Júlio já há um tempão. Eu tô falando isso pro Júlio já há um tempão.
Aí vem o Ivan e fala, Júlio, faz assim. Aí o Júlio vai lá e faz. Mas rapaz, eu estava falando pra ele. Mas ele ouviu o Ivan. Ele não ouviu o que eu falei. É hipoteticamente, tá? Então, às vezes, a Rose está tentando me ensinar algo um tempão. Tá anos me falando. Aí vem a Aline e fala, Evanildo, faz assim. Aí eu vou lá e faço. Apesar que ela não vai chamar tu de Ivanildo. Não, isso é hipoteticamente, gente. Então, é questão só de você reconhecer, para que tudo flua, para que tudo venha dar certo. Amém? Amém. Sei que foi diferente hoje a aula da família.